Muito bom dia, queridos irmãos! Hoje é dia 18 de junho de 2022, Sábado do Senhor. Nós vamos começar com a leitura de hoje pelo Salmo 136, As Misericórdias do Senhor. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto seu amor leal dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura eternamente. Ao único que realiza grandes maravilhas, a sua misericórdia é perpétua. Fez os céus com sabedoria, porque seu amor é para sempre. Firmou a terra sobre as águas, porque seu amor é para sempre. Fez grandes luminares, porque seu amor leal é para sempre. O sol para presidir o dia, porque seu amor é para sempre. A lua e as estrelas para comandarem a noite, porque o seu amor é para sempre. Feriu o Egito nos seus primogênitos, porque seu amor justo é para sempre. Libertou Israel do meio deles, porque seu amor é para sempre. Com mão forte e braço estendido, porque seu amor é para sempre. Dividiu ao meio o mar vermelho, porque seu amor é para sempre. Fez passar Israel no meio dele, porque seu amor é para sempre. Lançou Faraó e seu exército no mar vermelho, porque seu amor é para sempre. Conduziu seu povo pelo deserto, porque seu amor é para sempre. Feriu grandes reis, porque seu amor é para sempre. Tirou a vida de governantes poderosos, porque seu amor é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque seu amor é para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque seu amor é para sempre. Depois deu a terra deles como despojo, porque seu amor é para sempre. Em herança a Israel seu povo, porque seu amor é para sempre. Em nossa humilhação, lembrou-se de nós, porque seu amor é para sempre. Ele nos libertou dos nossos adversários, porque seu amor é para sempre. Dá alimento a toda criatura, porque seu amor é para sempre. Louvai o Deus dos céus, porquanto seu amor leal permanece pela eternidade. Aleluia! Vamos agora para o provérbio de hoje. Estamos em Provérbios 17, versos 14 e 15. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos no primeiro livro de Reis, hoje capítulo 19. Jezabel procura matar Elias. Aqui, Elias já tinha feito desafio aos 450 profetas de Baal e o Senhor tinha mostrado quem era o verdadeiro Deus. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas.
Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: Agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse para Elias: Levanta-te e alimenta-te. Elias abriu os olhos, olhou ao redor e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou Elias e recomendou: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: Que fazes aqui, Elias? Ao que Elias respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Diante destas palavras, Deus disse para Elias: Sai deste lugar e vai ficar perto de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: Que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Então o Senhor Deus orientou Elias: Vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens, beijando-as.
Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Até aqui, nós vemos que Elias entrou numa profunda depressão, uma profunda amargura, quando depois de ter vencido os profetas de Baal, Jezabel prometeu morte para ele. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Nós estamos em Atos hoje, capítulo 12. Um anjo liberta Pedro da prisão. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido Pedro, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentar Pedro em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor de Pedro. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submeter Pedro a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e fez Pedro acordar e ordenou a ele: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientar Pedro: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. E o anjo disse para ele: põe a tua capa e me segue. Ao sair, Pedro seguiu o anjo, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois parecia para ele fruto de uma visão. Todavia, passaram a 1ª e a 2ª sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este portão se abriu por si mesmo para eles e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou de Pedro. Foi quando Pedro caiu em si mesmo e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, Pedro colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, a serva, tomada de grande alegria, correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora à porta. Todavia, eles replicaram: estás fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram: ora,
é possível que tenhais visto o anjo de Pedro. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Pedro, por sua vez, fazendo sinais com a mão para que se calassem, explicou para eles como o Senhor havia libertado ele do cárcere e pediu: anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados quanto ao que teria ocorrido a Pedro. E ordenando uma busca completa e não encontrando Pedro, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e, por fim, mandou executar os guardas. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Até aqui, amados, essa é a nossa porção para hoje. Amanhã nós continuaremos e amanhã nós veremos a morte de Herodes. Fiquem todos bem e até amanhã então, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Tenham um dia maravilhoso de trabalho, que seja rentável e que seja sempre juntinho do Senhor. Até amanhã.